Oi, pessoal! 5 minutos de mulheres que correm com os lobos no projeto Marcas de Combate. Estamos analisando a metáfora por trás da história do Manauí. E a gente já viu que o Manauí quer se casar com duas irmãs gêmeas, sendo que elas representam a natureza dual das mulheres. Nós já vimos também qual é a diferença entre o personagem feminino e o personagem masculino. E lá na história tem um momento que o Manauí quer se casar com as irmãs e o pai delas chega e diz que as filhas dele não são para qualquer um se casar. Ele só vai permitir que elas se casem com quem souber os seus verdadeiros nomes. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho que fala sobre isso, que explica o que é isso, né? Então, o pai. Então, nesse sentido, seria possível dizer que uma psique saudável testa novos elementos que se apresentem para nela se inserir, que a psique tem sua própria integridade, um processo de triagem. O que significa isso? Nesse processo de descoberta dos nossos nomes e até mesmo de definição dos nossos nomes, enquanto a gente está fazendo essa investigação, vários elementos dentro desse processo e também fora desse processo, ou seja, a qualquer momento na sua vida. Você recebe um monte de informação que pode ser tão simples quanto, por exemplo, uma nova maneira de se alimentar, um novo tipo de exercício físico, qualquer coisa. Pode ser uma informação que vem através de uma música, que vem através de um filme, que vem através de uma conversa, pode ser uma nova metodologia de trabalho, pode ser até mesmo uma nova pessoa na sua vida. Você simplesmente não sai aceitando e recebendo aquilo e adotando aquilo como verdade. Você faz essa triagem, se você tiver esse pai bem internalizado, certo? Uma psique saudável que contenha um guardião paternal não aceita simplesmente qualquer pensamento, atitude ou pessoa, apenas aquelas que são sensíveis ou que se esforçam para sê-lo. Então você vai observar quem é que realmente conhece o seu nome ou ao menos quer conhecer o seu nome. E aí sim você vai levar em consideração aquela nova informação, que pode até ser interna, um pensamento ou uma ideia sua, também pode ser que você descarte. E assim a gente tá de novo tratando a voz predatória. Então a gente aprendeu a tratar a voz predatória pela história do Barba Azul, a gente aprendeu a tratar a voz predatória pela história da Vasalisa e aqui também. Aqui é o pai que segura a onda, que não deixa qualquer coisa entrar aqui não. Mais um trecho. O pai está querendo dizer que não se pode alcançar o conhecimento dos mistérios das mulheres sem grande esforço. É preciso antes trabalhar. É preciso persistir no estudo da questão. É preciso que você se descubra cada vez mais próximo da verdade real desse enigma da alma feminina. Empreendimento que é tanto uma descida quanto uma charada. Essa parte aqui é um empreendimento que é tanto uma descida, significa esse olhar para dentro, essa descida em si mesmo, como se fosse, eu vou entrar no meu mundo subterrâneo, eu vou fazer essa descida em mim. E uma charada porque você pode se surpreender. Então, por exemplo, teve uma vez, quando a gente leva em consideração, né, os olhos externos, como que as pessoas nos veem, às vezes aquilo que elas veem de nós não representa quem nós somos, até porque nós temos a natureza dual, né? Então, uma vez eu fiz um exercício numa equipe que eu trabalhava, que tinha 12 pessoas, e cada pessoa anotava uma característica sua numa folha de papel. Depois nós juntávamos todas as folhas numa pilha, e aí a gente levantava uma folha, lia qual era aquela característica, e todo mundo tinha que tentar adivinhar quem era aquela pessoa. E a minha característica, só uma pessoa adivinhou, porque ela me conhecia, a gente já tinha trabalhado anos e anos juntos, então aquela pessoa de fato me conhecia, nenhuma das outras conseguiu dizer que aquela característica era minha. Por quê? Porque eu escrevi lá, tímida, porque eu sou tímida, apesar de quase ninguém acreditar, porque como pode ser uma pessoa ser tão extrovertida e tímida ao mesmo tempo? Natureza dual, galera. Então, para as coisas mais internas, eu sou muito tímida mesmo. E aí, todo mundo ficou surpreso, porque, nossa, como assim tímida essa pessoa? Pois é, presente, sou tímida e também extrovertida. Então, assim, para fazer esse exercício, é preciso trabalhar, é preciso antes trabalhar, está escrito aqui, né? Então, nós investigando os nossos nomes, uma sugestão de exercício para você fazer é se portar como um antropólogo de si mesmo, uma antropóloga de si mesmo. Então, o que o antropólogo ou a antropóloga faz quando ele vai descrever um povo? Ele faz aquela pesquisa de campo, observa que atitudes, que comportamentos, que maneiras de ser aquele povo tem,
e depois ele descreve exatamente como é. Ele não coloca nenhum adjetivo junto ao comportamento observado. Então, se ele for descrever, por exemplo, um ritual de uma tribo indígena, ele vai escrever: a tribo indígena tal reúne-se às 3 horas da manhã todas as sextas-feiras para dançar ao redor de uma fogueira e fazer uma ode à lua. Ele não vai colocar, ele não vai dizer: o pessoal lá da tribo faz uma maluquice de madrugada que não tem menor lógica porque a lua não está ouvindo e o fogo não tem nada a ver. Ele não vai colocar esse julgamento. Então o exercício é sermos antropólogos de nós mesmos. Vamos nos observar e, ao observar uma característica nossa, a gente anota. E sem considerar se é certo, errado, se é maluco, porque esses adjetivos não necessariamente vêm do nosso interior. Pode vir muito da domesticação em que a gente está inserida. Sendo antropólogos de nós mesmos, nós vamos apenas nos descrever sem resistir. E aí um conceito que a primeira vez que eu vi foi do Wayne Dyer, mas eu acho que muitas outras pessoas, filósofos e estudiosos falaram antes. Tudo que a gente resiste na vida persiste, porque a gente coloca nosso foco naquilo que a gente não quer. Então, simplesmente, se eu descubro que eu tenho uma determinada característica e eu posso até não gostar muito dela, mas eu não posso julgar, não é o momento. É o momento de apenas aceitar que eu tenho aquela natureza, descrever como se eu fosse uma antropóloga, tá certo? Amanhã voltamos com o cachorrinho do Manauí. Beijo!